exercer. Então, vamos acompanhar agora como está a situação da greve dos caminhoneiros. Lembrando, a última, ela podia ter sido utilizada para colocar a República em xeque. Só que Flavião e Jair Bolsonaro, na mão das pessoas que controlam a República, foram utilizados para mandar os caminhoneiros para casa. No Canadá, os caminhoneiros fizeram uma greve que colocaram o Trudeau de joelho. Só que você não negocia com um cara que parece ser o filho do Fidel. Porque a hora que negociou, cedeu, ele foi lá e descumpriu e apunhalou os caras. Tem que saber com quem você está tratando. O Trudeau é inimigo mortal no Canadá. Um cara que destruiu o Canadá. Destroçou o Canadá. Você só negocia com ele, primeiro ele entrega, protocola, a gente para de... Ele não tem mais como retaliar, aí a gente consegue parar a greve, né? Então, isso é muito importante. Quando nós tivermos com o vértice de poder na mão, saber negociar e saber esperar a entrega das demandas que a gente está colocando em cima da mesa. E não é um vértice, a gente tem que ter vários, tá? Eric, põe a greve dos caminhoneiros, como é que ela está? Abraão, vamos lá, tem umas matérias aqui. O que se sabe até agora sobre essa ameaça de paralisação? Tem um vídeo aqui do SBT, vou colocar, acho que é melhor. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. De volta, caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É informação que a gente conseguiu apurar, então a gente vai ir atrás desse assunto, porque é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento é atribuído como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Os detalhes ao vivo com o nosso repórter Lucas Carvalho. Oi, Lucas. Passa um pouco para quem está nos assistindo, o movimento de caminhoneiros, gente, ele nunca é muito organizado. Não existe uma liderança nacional que vai chamar e o Brasil inteiro vai atender. Muito rápido, por contatos de zap. Então, o Brasil já assistiu isso algumas vezes, infelizmente. Então, a gente precisa ficar olhando os primeiros sinais e monitorando, e é isso que a gente vai fazer para vocês aqui no S. Pelo fato de ser pulverizado, isso é importante. Pelo fato de ser pulverizado, a República não conseguiu dominar. Então, por exemplo, setor financeiro concentrou, está na mão de 3 bancos, Trabuco, Bradesco, Trabucão, que está lá, sentado na mesa para homenagear o Banco Master do Vocaro. E não é a primeira vez que tem gente, ele e gente próxima dele ligada ao Master, hein? E no caso do... Foi carbono oculto, lá na Faria Lima. Pegaram gente próxima dele na carbono oculto. Depois tem as famílias do Itaú. São 4. Itaú Unibanco, né? Moreira Salles, Setúbal, os Vilela e Bracha. E você tem o Santander, que é o Butim espanhol, que o Lula... Mas são poucos, entendeu? Pouca gente. Isso daí, esses 3 controlam. O Banco do Brasil trabalha, já está debaixo do braço, com o Banco do Brasil, que já está debaixo do braço, mas esses 3, você tem 80% do mercado financeiro. 75%, depende do segmento, né? Varejo, mas você tem uma grande parte. O que é importante ter em perspectiva? A atividade do transporte comercial, ela dificilmente fica na mão de um grupo só. A não ser que seja uma economia comunista, né? Um governo, um regime comunista totalmente centralizado, é natural que haja algumas grandes empresas para fazer negócio com outras grandes empresas que precisam desse tipo de solução, mas da natureza da atividade ser pulverizado. Se é pulverizado, é como padaria, tende a ser pulverizado. É natural que sejam
pequenas e médias empresas controlam uma fatia grande do mercado, depois grandes empresas com 0,5% do mercado nacional, market share, controlando mais outra fatia, e um grupo de 3 empresas, 4 empresas muito grandes lá no topo, mas também pegando uma fatia pequena. Então, naturalmente, é pulverizado o mercado de caminhoneiro. E o caminhoneiro, é equivocado o pensamento que todo caminhoneiro quer ter a sua própria empresa. Isso é uma coisa que eu tenho estudado o segmento, tenho pensado em soluções para o segmento, e a gente tem que entender, porque o setor fotovoltaico pode parar o Brasil, já expliquei aqui como, polícia pode, caminhoneiro pode, você que não faz parte do motoboy pode, você que não faz parte de um segmento desses, você tem capacidade de influenciar. Um médico é um vetor de poder, mas ele não consegue paralisar. Depois eu explico por que a medicina é tão importante e principalmente é um jogo no poder todo. Mas é indireto, né? Mas isso é importante vocês terem perspectiva, tá? Dificilmente haverá uma única liderança. Por isso que o que a gente precisa ter? A gente precisa ter caminhoneiros do Farol da Liberdade próximos da gente e eles espalhando tal, e gradualmente isso em algum momento contamina o segmento todo e a gente consegue fazer aí sim uma demanda clara contra a República. Desculpa, Eric. Não, Abrão, é que, sabe essa notícia aqui, né? Após o governo endurecer regras, os caminhoneiros desistem de greve. Caminhoneiros desistiram de fazer greve após o anúncio de novas regras do governo para o frete que ampliam a fiscalização. Já estão meio que dando para trás aí, Abrão. Então, eu acredito que hoje o setor está muito machucado pelo que foi feito no passado com eles. Houve um chamamento para os caminhoneiros participarem do movimento contra essa estrutura podre. Eles foram linha de frente, foram abusados, punidos severamente, eles foram muito punidos e estão machucados. E as lideranças deles não são confiáveis. Por isso que eu vejo o Farol da Liberdade como sendo uma referência. Primeiro que a gente não usa as pessoas de bucha de canhão. A gente vai na frente, vocês vêm do lado ou atrás. Então, eu nunca vou pedir para você fazer uma coisa que eu mesmo não estarei fazendo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, não vou pedir um sacrifício inútil para vocês. Hoje, esse sentimento que vocês estão vendo impede não somente caminhoneiros de fazerem uma manifestação mais forte, como pessoal nas ruas, está todo mundo meio órfão. Está todo mundo meio abandonado. Então, o que é importante ter em perspectiva? Eu acredito que esse segmento, fotovoltaico, polícia, motoboy, além da militância internet, óbvio, médicos é importante, todas as áreas são importantes, mas a gente tem que pegar alguma que consiga estrangular a estrutura. Por favor, Eric. Opa! Tá me ouvindo? Tudo certo? Abrão, vou colocar aqui um vídeo que é importante. Quando 2021, na época que você estava, já tinha saído, né, na verdade, do governo. Sim. Os caminhoneiros ameaçaram parar também, foram até Brasília, lembra disso? Sim, eles estavam do lado do presidente Bolsonaro, estavam defendendo a agenda dele, estavam sendo usados como ponta de lança, como bucha de canhão, foram até Brasília e depois, 21, demandavam urnas, transparência, tudo. E foram largados com a brocha na mão. Põe aí. Vou colocar um vídeo aqui do Tarcisão falando para os caminhoneiros pararem. Vamos lá. 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite, e nos grupos de caminhoneiros muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação.
dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves. Enfim, Abrão, ele desmobilizando, falando um monte de groselha aqui para os caminhoneiros voltarem para casa. E ele ligou para os caras também, ligou, falou, pediu. Então é importante vocês terem isso em mente, tá? Nós chegamos até a porta de mudar a República. Chegamos lá, a gente estava lá. Foi Bolsonaro, Tarcísio, generais que tiraram nós de dentro da estrutura, nos puniram, nos rifaram, nos entregaram e agora estão aí. O Bolsonaro está na cadeia, né? Está na Papudinha, está lá no canilzinho, no canil da Papudinha. Mas estão ficando, os outros estão ficando todos muito, muito ricos. Muito, muito ricos. Então isso é importante ter em mente. O setor de transporte em qualquer país do mundo, no Brasil, caminhoneiro em particular, é chave para a gente conseguir mudar a República. Eu hoje considero mais importante do que o próprio Exército.